Ator falando o que não devia, $500 milhão jogado no ralo e roteiro de quinta série. Hoje, eu trouxe 8 erros graves de Capitão América, Admirável Mundo Novo, que podem justificar o inevitável fracasso do filme. Confira. 8. Regravações em excesso. Sem dúvidas, o que mais deixa os fãs do Capitão América preocupados é o fato de que o quarto filme do herói já passou por diversas regravações e adiamentos. É claro que isso é super normal com grandes filmes, que sempre mudam uma coisa ou outra depois de passarem por suas sessões de teste, mas o sinal de alerta acendeu para esse filme de que Capitão América Admirável Mundo Novo recebeu críticas negativas pela maioria, tanto em sessões de teste de exibições antigas, quanto em sessões recentes, tanto por pessoas do seu público-alvo, quanto por pessoas com gostos diferentes. A negativa do público nessas sessões podem explicar as regravações em excesso, que inclusive já podem ter chegado ao patamar de $500 milhões em custo total do filme, segundo afirmam alguns insiders. Mas existe outro fator que também influenciou nessa decisão, que foi a mudança de rota que a Disney e a Marvel fizeram, depois de verem fracasso após fracasso em suas produções com viés político. Para completar, Deadpool, que veio na contramão disso, emplacou um enorme sucesso, fazendo a produtora repensar tudo que tinha feito na fase 4 do UCM. O problema é que esses pontos podem influenciar diretamente na qualidade do filme, levando em consideração o que eu vou trazer no próximo item, a situação piora ainda mais. 7. Mentes criativas. Quando você olha quem está por trás do filme Capitão América 4, fica claro o motivo da pouca criatividade e da falta de coragem em sair da zona de conforto. E os culpados disso são Malcolm Spellman, Dele Musson e Matt Wharton, que além de serem praticamente novatos como roteiristas de filmes, não tiveram seus roteiros muito bem aceitos nos poucos filmes que escreveram anteriormente. Malcolm e Dale ainda foram responsáveis pela fraca série Falcão e Soldado Invernal, e só possui de coerente mesmo o seu vilão, Barão Zemo. Então só por isso, já dá pra ter uma ideia da trama fraca que veremos em Admirável Mundo Novo. E se você acha que eu tô com picuinha com o filme, olha só o tanto de assuntos que esse filme vai abordar, cara. É o novo Capitão América com a armadura de Wakanda, com o escudo do Steve Jobs, enfrentando o vilão do Hulk, com a atmosfera de Soldado Invernal, pra defender o gigante que veio lá do filme Eternos. Olha a coxa de retalhos. E pra piorar, o filme é dirigido pelo Jules Onah, que também tem pouquíssimos trabalhos, entre eles o fraco Lucy, de 2022, e o decepcionante O Paradoxo Cloverfield, de 2018. Espero de verdade que eu esteja errado. Com esse trio aí, eu acho difícil que Capitão América Admirável Mundo Novo seja um filme coerente aos moldes das primeiras fases da Marvel. 6. Censuro. Muita gente acha estranho a crítica da maioria em relação ao Sam Wilson como novo Capitão América, chegando até mesmo a acusar quem critica de taxista, faxinista e outros nomes que perderam seu peso nos últimos anos. Porém, pelo menos falando por mim mesmo, a maioria das críticas está ligada diretamente ao fato do quanto esse Capitão América se distancia do original. E eu não falo nem de raça. O soro do super soldado, por exemplo, que é a marca registrada do herói, foi algo que eles se recusaram a passar para o Falcão, mesmo com a variante do suco aparecendo em excesso na série Falcão e Soldado Invernal. E sim, eu sei que por lá tinha aquele Capitão América fajuto que tinha o soro, mas mesmo assim não chegou nem perto que o Steve Rogers representava. Mas isso não significa que o Sam Wilson não mandaria bem com o soro na veia. E sim, eu sei que nos quadrinhos o Sam assumiu o escudo do Capitão América, sem o soro até. E eu aprovo isso, mas a partir do momento em que a Marvel coloca o Falcão contra o Hulk vermelho, a falta do soro do super soldado no herói vira automaticamente uma piada, já que seria praticamente impossível dele vencer esse embate, mesmo de posse da sua super armadura wakandana, simplesmente porque ele viraria carne moída dentro daquela lata depois de exceder o limite de absorção do traje. É por isso que eu considero a falta do soro aqui um grande erro. Eles podem até corrigir no final do filme. 5. Hulk vermelho. Eu já comentei nesse vídeo que o filme Capitão América 4 vazou na internet, mas o que você ainda não deve saber é que a maioria das pessoas que dizem ter visto a sessão especial do filme revelaram que o Hulk vermelho não aparece mais que 5 minutos no longo inteiro. Ou seja, se todo o material de marketing foi baseado na luta do Sam Wilson contra o Hulk vermelho, interpretado pelo Harrison Ford, logo eles enganaram a gente, já que o vilão do filme mesmo não é nem o Presidente Ross, mas sim o Sidewinder, interpretado pelo homem de um papel só, Giancarlo Esposito, que vai dividir sua vilania com outro vilão aí. Mas além desse erro, existe outro que é o desperdício de personagem, porque se o Red Hulk vai aparecer só pra ter uma lutinha michuruca com o Sam, isso automaticamente coloca o vilão na prateleira de personagens desperdiçados pela Marvel, como Zeus, Gore, Adam Warlock e outros, porque dificilmente ele vai conseguir entregar um brilhantismo do seu personagem nos quadrinhos, nesses poucos minutos de tela de cinema, ainda mais na pele do Harrison Ford, que só quer encher o seu cofre, ganhar uma graninha extra. 4. Capacete. Outra coisa que me incomodou demais, e eu tenho certeza que também vai te incomodar depois que eu te explicar, é o capacete do Falcão, que continua seguindo aquela velha tendência estabelecida em Guerra Infinita, de sumir e aparecer do nada, só pra mostrar mais a cara do ator, ou então pra facilitar o trabalho dos editores na hora de animar os quadros de ação. A gente tá cansado de saber que se trata de nanotecnologia, mas
mas na minha opinião, esse artifício já deixou de funcionar há muito tempo. Pega aí qualquer cena dos primeiros filmes do Homem de Ferro, ou até mesmo aquela cena épica do Wolverine colocando a máscara, e compara com qualquer cena recente desses caras. Vai ficar gritante que a montagem dos trajes anteriores era bem mais legal. É claro que não dá pra ignorar que a tecnologia avançou bastante no UCM desde Guerra Infinita, mas na minha opinião, a nanotecnologia virou a marca registrada do roteirista / diretor preguiçoso, que quer deixar tudo na conta do CGI. Fora isso, o capacete de herói também funciona pra esconder outra coisa bizarra que eles não querem mostrar em certos países, como China e Japão, que é a cor de pele do personagem. É isso mesmo que você ouviu. Eles vivem escondendo a etnia de vários atores, por conta da desaprovação em países atrasados, para dizer o mínimo. E você pode confirmar isso facilmente, a qualquer momento, pegando qualquer material de divulgação de filmes da Marvel com atores negros divulgados em países asiáticos. 3. Celestial Tiamut. Essa é sem dúvidas a cereja do bolo podre que parece ser Capitão América 4, que é a aparição do Celestial Tiamut, que foi petrificado lá no filme dos Eternos. O presidente Ross revela que as maiores potências do mundo correram até o gigante com suas instalações de pesquisa e grupos militares quando souberam o quão valioso ele era, mas o novo Capitão América foi crucial para que os Estados Unidos reivindicassem esse bem, classificando aquele metal como adamantio, e que por isso o Sam Wilson tinha a total confiança do governo americano, carta branca, para montar os novos Vingadores, coisa que eu acho difícil de se concretizar depois que Deadpool foi lançado, porque ele praticamente descartou toda a fase 4 da Marvel, mas trazer o adamantio para o UCM dessa foi até inteligente, já que como sabemos, esse metal é tão escasso e valioso quanto o Vibranium de Wakanda, e só existe um Tiamut dando sopa por aí. O problema é que eles demoraram demais para fazerem isso, sendo que aquele Celestial não tinha como passar desapercebido por nenhum terráqueo devido ao seu tamanho colossal. O problema mesmo é que os mutantes sequer foram introduzidos na linha temporal principal da Marvel, e não vem me falar daquele Reed Richards burro ou da Kamala Khan, porque isso ninguém tem a audácia de considerar. Enfim, trazer o Tiamut de volta foi uma boa sacada, mas o fato deles precisarem explicar diversas coisas ao redor do Celestial pode acabar dispersando a trama central do filme, já que esse novo metal não parece ter qualquer consequência direta para o protagonista ou para o arco final de Capitão América 4. 2. Diálogos rasos. Ainda de acordo com as pessoas que deram uma espiadela em uma das versões do filme, mostrada em sessões, eles afirmaram que os diálogos são extremamente rasos, quase como se fossem feitas para o entretenimento de um público infantil. Sendo bem sincero, isso me irrita demais, porque é o filme subestimando nosso poder de interpretação e se prestando ao papo de ter que mastigar a história para que ninguém perca nada. Ah, mas isso tudo é boato. E com as regravações, é bem capaz deles terem corrigido isso. E de verdade, eu espero isso, mas eu tenho minhas dúvidas, porque a gente consegue identificar esse tipo de coisa, até mesmo nos trailers mais recentes. Olha só. Senhor, seu círculo de confiança foi comprometido. Ou o senhor não enxerga, ou não quer enxergar. Olha que diálogo merda. Então isso é algo que eles não parecem ter corrigido, simplesmente porque faz parte do filme inteiro. Ou então, eles estão usando um trailer falso antigo pra enganar a gente e baixar a expectativa. Mas é como eu falei no item 7, não tem como ver esses caras como roteiristas e esperar um roteiro tarantinesco, né? Anthony Mackie. Cara, eu nunca pensei que diria isso, porque eu sou fã do Anthony Mackie, mas ele talvez seja o maior erro desse filme. Uma atuação pra lá de automática em todos os materiais de divulgação e uma cara fechada o tempo todo, pra tentar justificar um falso suspense que o filme não tem. E isso são apenas 2 exemplos que eu trouxe pra te dizer que isso não reflete em nada o ator na realidade, que é pura carisma. Se o filme fosse, sei lá, um drama policial ou então um suspense, eu até entenderia essa atuação, mas é do filme do Capitão América que estamos falando, o maior escoteiro da Marvel, pelo menos no CM, que deveria passar esperança em tela e não pesar. Nas HQs, inclusive, o Falcão é super levado a sério, tem lugar de fala e os outros heróis param pra saber a opinião dele sobre vários assuntos delicados. Mas aqui, pelo menos pelos trailers, o cara é esnobado pelo presidente, pelos inimigos e até pelos aliados. E na boa, se isso não tem o dedo podre do diretor, só pode ser por conta da posição política do ator e do elenco, que não aguentam mais passar por regravações. Caso você não saiba, o Anthony Mackie é um militante fervoroso, do mesmo nível do Mark Ruffalo, e alguém que despreza o presidente eleito, o Donald Trump, com todas as forças. Inclusive, em entrevista recente, ele chega a declarar que o Capitão América representava para ele várias coisas, mas o termo América, como ela é hoje, não estava entre elas. Já em outra entrevista, posterior a essa, dessa vez para a revista Empire, ele chegou a xingar o presidente, falando que eles poderiam muito bem ter satirizado o filho da Pooh, amarelo, no personagem do presidente Ross, mas preferiram não fazer, pois as pessoas iam ao cinema para se divertirem. Isso poderia ter causado uma enorme dor de cabeça. Mas será mesmo que eles não fizeram isso na primeira versão do filme? Porque a penúltima temporada de The Boys, por exemplo, fez exatamente isso, nas vésperas da eleição presidencial, e o público não aceitou muito bem. Pegando esses fatos recentes e juntando com alguns outros, inclusive com o fato do ator ter escolhido sair de Hollywood para viver em Nova Orleans, o fato dele se mostrar frustrado ao ser ignorado várias vezes pela academia do Oscar, como ele próprio afirmou, ou até algum outro problema pessoal que ele esteja passando no momento, podem explicar o sentimento de exaustão da produção e do elenco, que pode muito bem ter se estendido para o filme, e o resultado pode ter sido isso que vemos em tela. Sinceramente, eu espero que eu esteja errado na maioria desses erros, e que Capitão América, Admirável Mundo Novo, pelo menos seja divertido. Como disse o Harry
Harrison Ford, que se pague, porque caso contrário, produções urbanas menores como Punisher e Rei do Crime podem nunca ver a luz do dia outra vez. Curtiu o conteúdo? Então aposto que você vai gostar também desses 60 detalhes escondidos no trailer de Superman Legacy, que eu explico nesse vídeo aqui. Confere aí que tá completaço. Como sempre, obrigado por ter me assistido até aqui e valeu!